E aí, pessoal, aqui quem fala é a professora Patrícia. Hoje nossa aula de biologia vai ser sobre transportes através da membrana, tá? Nós vimos aí a estrutura da membrana plasmática e agora nós vamos ver quais tipos de transportes ocorrem através dela. Então, o objetivo da aula de hoje é diferenciar esses tipos de transportes, tá bom? Olha só, nós sabemos aí que a membrana tem aquela característica de permeabilidade seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai por ela, a membrana de todas as células, certo? E o transporte dessas substâncias através da membrana, ele pode ocorrer de duas formas, que nós chamamos de transporte passivo e transporte ativo. E o que diferencia esse transporte, esses dois transportes, é se existe ou não gasto de energia. O transporte passivo não tem gasto de energia e o transporte ativo tem gasto de energia. Ativo, uma coisa ativa, gasta energia. Então é lógico, né? Passivo não gasta energia, ativo gasta energia. Beleza? Então vamos começar pelo passivo. O transporte passivo ele pode ser de três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Tá certo? A difusão simples, ela acontece da seguinte forma: nós teremos substâncias ou solutos que irão passar sempre de um meio que está mais concentrado para aquele que está menos concentrado. Ou seja, as substâncias irão passar a favor de um gradiente de concentração. Então, nós teremos a saída de substâncias de um local que tem muito para um local que tem pouco. Isso é a favor do gradiente de concentração. Aqui, ó, por exemplo, se eu tiver aqui o meio A e aqui o meio B embaixo. Ó, se o meio A, eu tô fazendo em vermelho. Peraí que ficou muito feio, né, gente? Fazer umas bolinhas. No meio A, se eu tenho várias substâncias aqui, ó, que eu tô colocando em vermelho. Se eu tenho várias, e essas substâncias, aqui no meio B, eu tenho só um pouquinho. Perceba que no meio A não está mais concentrado. Então, eu terei a saída por difusão simples do meio A para o meio B, que está menos concentrado, a fim de igualar essas concentrações. E detalhe, a difusão simples não gasta energia, porque é um transporte passivo, tá? Então, a difusão simples ocorre sempre a saída de uma substância de um meio mais concentrado para um menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração, tá? E a saída dessa substância, nós chamamos essa substância de soluto, tá? São solutos. Substâncias quaisquer que tem aí no nosso corpo, tá bom? Outra coisa, difusão simples. Nós começamos a ver conceitos importantes que você precisa conhecer. 3. Coloque no seu caderno. Meio hipertônico, hipotônico e isotônico. Que é isso, professora? Olha só. Um meio hipertônico é um meio que tem uma maior concentração de soluto. Hiper, de mais, maior concentração de soluto em relação a algum meio. Meio hipo de menos, hipotônico, menor concentração de soluto em relação a outro meio. E o meio iso de igual, isotônico, quer dizer que dois meios têm a mesma concentração de soluto. Esse símbolo aqui, ó, de dois colchetes, quer dizer concentração, tá? Então, a gente vai usar muito esse termo aqui, esse símbolo de dois colchetes, tá bom? A gente vai usar isso para concentração. A química utiliza muito. Então, veja só, um exemplo, água com açúcar, tá? Se eu pego o meio A, água com açúcar, misturo, e o meio B, água com açúcar, misturo, te falo assim, ó, A e B são isotônicos, quer dizer que a mesma quantidade de açúcar que tem em A
tem B, são isotônicos, mesma quantidade de soluto, açúcar. Açúcar é o soluto, tá? Meio hipotônico. O meio A é hipotônico em relação ao B, quer dizer que o A tem menos açúcar que o B, menor concentração de soluto. Agora, hipertônico. O meio A é hipertônico em relação ao B, então quer dizer que o meio A tem mais açúcar do que o B, maior concentração de soluto. Só isso, tá bom? Lembrando que nesse meu exemplo, o soluto é açúcar. O soluto pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Visto a difusão simples, nós temos a difusão facilitada. A difusão facilitada é a mesma coisa que a difusão simples, não gasta energia, é um transporte através da membrana. O que as diferencia é que na difusão facilitada a gente tem a presença de uma proteína ajudando. Olha lá, essa proteína ajuda as substâncias a passarem do meio mais concentrado, olha lá o meio mais concentrado, para o menos concentrado. Então, a gente tem a mesma coisa, é a favor do gradiente de concentração. Só que aqui na difusão facilitada a gente tem a ajuda de quem? De uma proteína, tá? Por essas proteínas passam, por exemplo, aminoácidos, que são os componentes das proteínas, lembra? A menor unidade de uma proteína, a proteína é formada por aminoácidos. E aqui também passam monossacarídeos. Quem são os monossacarídeos, gente? São os carboidratos. Um exemplo de monossacarídeo famosíssimo, a glicose. A glicose que nos dá energia passa aqui pela membrana através de uma proteína. Então, é super importante, né? Outro meio de transporte passivo que não gasta energia, muito importante, é a osmose. Só que na osmose, gente, o que acontece? Nós não temos mais a passagem de soluto. Nós não temos mais a difusão de soluto. Aqui nós temos a difusão, sabe do quê? De um solvente. E esse solvente é famosíssimo, a água. Então, na osmose, nós temos a passagem de água através de uma membrana semipermeável. O que é membrana semipermeável? Uma membrana que só permite passar água, tá? É essa membrana aqui que eu indiquei com a setinha, membrana semipermeável. Então, na osmose, a gente tem a difusão, a passagem de água, moléculas de água, que é um solvente, para onde tem a maior concentração de soluto. Para quê? Para poder diluir aquele meio. Olha só, nós temos lá um meio que está muito concentrado de soluto. Faz mal para aquela célula. Esse soluto precisa ser diluído. Então, o que seu corpo faz? Manda água lá para aquela célula que está com soluto demais. Isso é a osmose. Então, a osmose, a gente tem a difusão, a passagem, a saída de moléculas de água de um meio que está pouco concentrado de soluto para um meio que está muito concentrado de soluto. Porque esse meio que está muito concentrado de soluto precisa ser diluído. Isso é a osmose. Então, lembra, osmose, olha lá, está relacionado com água, passagem de solvente, tá bom? Não vamos esquecer. E a pressão que regula essa passagem de água, tá? Que equilibra a entrada e saída de água, a gente chama de pressão osmótica. Olha um exemplo aqui de um experimento. Então, a gente tem a membrana semipermeável, que eu falei, e a gente tem aqui, vamos falar aqui, ó, letra A, meio A e meio B, tá? No meio A, eu tenho um meio hipertônico. Essas partículas laranjadas é o meu soluto, tá bom? E as partículas azuisinhas é a água. Então, o desenho está me falando que o A é hipertônico, ou seja, ele tem muito soluto. Veja aqui, hipertônico, tem muito soluto. Se ele tem muito soluto, isso não vai fazer bem. Ele precisa ser diluído.
E aqui na minha figura fala que o meio B é hipotônico, ele tem pouco soluto. Se ele tem pouco soluto, ele tem água para ceder. Hipotônico, pouco soluto. Beleza? A osmose eu sei que é a saída de água, a difusão de água de um meio que está pouco concentrado em soluto para aquele meio que tem muito soluto. Então, de onde que eu vou ter a saída de água? Eu vou ter a saída de água do B até o meio A, porque o A tem soluto demais. Então, a água do B vai diluir o meio A. Então, eu tenho a saída de água do B para o A, tá? E isso ocorre até que se chegue a um equilíbrio e os meios fiquem isotônicos, ou seja, com a mesma concentração, tá? Então, esse foi um exemplo para a gente entender a osmose. É muito utilizado um exemplo que acontece, tá? Nos animais e nos vegetais, para vocês entenderem a osmose, tá? Vamos lá, vamos utilizar as hemácias e a célula vegetal para vocês entenderem. Então, vamos começar pelas hemácias. Quando a gente pega uma hemácia e coloca em uma solução isotônica, o que é isotônica? É uma solução, vamos usar aí soro fisiológico, tá? É uma solução que tem a mesma concentração que a hemácia. Se a solução é isotônica e tem a mesma concentração que a hemácia, vai sair água da hemácia ou entrar água na hemácia para que a hemácia perca ou ganhe água? Não. Elas têm a mesma concentração. Vai apenas ocorrer uma troca ali de água, o mesmo tanto que sai é o mesmo tanto que entra, né? A hemácia não será modificada em sua estrutura da célula, tá? Meio isotônico. A gente não tem aí grande perda de água ou grande ganho de água, porque o meio tem a mesma quantidade de soluto. Mas agora veja só, solução hipotônica. A hemácia, nossa hemácia, é colocada em uma solução aqui, ó, onde eu estou rabiscando. É colocada em uma solução hipotônica, desculpem, hipotônica. Hipotônica quer dizer com uma menor concentração de soluto. Então, eu coloco aqui a hemácia numa solução com pouquinho soluto, pouco soluto. Qual é a tendência da osmose? Acontecer a passagem de água do meio que tem pouco soluto para o meio que tem muito soluto. Se eu coloquei minha hemácia dentro de uma solução que tem pouquinho soluto, peraí, minha hemácia vai ganhar água. Olha lá, a água vai entrar na minha hemácia, porque minha hemácia está mais concentrada de soluto. Então, começa a entrar água na sua hemácia, começa a entrar água na sua hemácia, começa a entrar, a hemácia será lisada. O que é lisada? Ela vai explodir. É um processo que a gente chama de lise celular. Lise é quando explode, tá? Então, vai entrar tanta água que a sua hemácia explode. Veja outro exemplo. Solução hipertônica. Essa solução aqui, né? Azulzona aí, ó. Quando a gente coloca a hemácia dentro de uma solução muito concentrada, muito concentrada, e a hemácia, no caso, será menos concentrada que essa solução. Qual é a tendência mesmo da osmose? Não é a saída de água do meio que está menos concentrada? Se a hemácia está numa solução hipertônica e a hemácia é hipotônica, ela tem pouco soluto, peraí, vai sair água de dentro da osmose para o meio que está mais concentrado, o hipertônico. Então, se está saindo água da hemácia para o meio mais concentrado, o hipertônico, a tendência da hemácia é murchar. Então, a hemácia vai ficar bem murcha, igual aí no desenho. Ela perde água, tá? Então, a hemácia murcha, porque ela está pouco concentrada e o meio está muito concentrado. Então, a saída de água sempre ocorre do meio pouco, menos concentrado, para o mais concentrado.
Já na célula vegetal, vocês lembram da nossa aula, a gente tem a presença de uma coisinha que chama parede celular. Lembra? Na parede celular, nós temos a celulose, só para vocês lembrarem. Celulose é um carboidrato. Lembra? Não se esqueçam. Então, aqui o mecanismo é diferente. A célula vegetal, olha só, quando você coloca ela na solução isotônica, concentração igual, não vai acontecer nada com a sua célula, né? Pode ter ali uma troca de água entrada e saída, porque mantém um equilíbrio, mas não acontece nada com a sua célula. Isotônico, concentrações iguais de solução, de soluto, no caso. Agora, se você coloca a célula vegetal em uma solução hipotônica, aqui ó, pouco soluto, hipotônica. Nós temos pouquinho soluto. Qual é a tendência da osmose? Sair a água de onde tem pouco soluto e entrar onde tem muito soluto. Então, eu vou ter água saindo do meu meio e entrando na célula. O que acontece? A célula vegetal vai absorvendo água, porque ela vai recebendo água do meio. A célula vegetal está mais concentrada, ela vai ficar no estado que a gente chama de túrgida, inchada. Se não tiver a parede celular, a célula explode. Mas como tem a parede celular, ela tem uma proteção. É diferente, né, da célula animal, que vocês viram que a célula animal sofre lise, explode. Já a célula vegetal tem a parede celular, então segura ela e não deixa ela explodir. Então a gente chama isso aí de estágio, né, no estágio que ela fica túrgida, beleza? Agora olha só, quando você coloca a célula vegetal num meio hipertônico, que é aqui, o hipertônico ele tem muito soluto. Ele tem mais soluto do que a sua célula vegetal. Hiper, mais. Se o meio tem mais soluto, de onde que vai sair a água? A água não vai sair da sua célula? Se a água sai da sua célula que está menos concentrada, a água vai para o meio. E aí, sabe o que acontece com a sua célula? Um processo que a gente chama de plasmólise. Esse processo de plasmólise é um deslocamento da membrana plasmática da parede celular. A membrana plasmática quase desprega da parede celular, porque a célula vai como se fosse murchando, né? Como se fosse animal. Ela vai perdendo água, que a membrana plasmática vai deslocando da parede celular, tá? Esse fenômeno aí a gente chama de plasmólise, tá? Porque ela perde água, já que o meio em que ela está é hipertônico, muito concentrado, bem mais concentrado que a célula. E a tendência da osmose, repito, é sair a água do meio que está pouco concentrado para o meio que está muito concentrado, para poder diluir esse meio. Por exemplo, quando você coloca lá sal no alface, na salada, o que acontece com o tempo com a sua salada? Ela não fica murcha? Por que a sua salada fica murcha? Por que o alface murcha? Murcha, né? Porque ele perde água. Porque o sal, aquela solução que você fez de sal, limão, é mais concentrado do que a célula do vegetal, do alface. Se o sal ali e o limão que você preparou é mais concentrado do que as células do alface, o que vai acontecer? Vai sair a água do meio menos concentrado para o mais concentrado. E o menos concentrado é a célula do alface. Então, seu alface perde água. E aí sua salada murcha toda. É isso que acontece. Beleza? Não é difícil, tá? Então, galera, esses são os 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose, tá? Acompanhem no livro, tá? Se tiver dúvida, leiam, façam um mapa mental que vai facilitar a aprendizagem, tá bom? E aí segue aí um resuminho, tá? Para vocês.
para quem gosta do resuminho, para vocês anotarem. E na próxima aula nós vamos falar então de transporte ativo, que é aquele que gasta energia, beleza? E aí a gente vai então comparar ele com o passivo também. Um abraço para todos e até a próxima!